Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cristianismo Inteligente. Quero conversar com vocês hoje sobre ele, é o Norman Geisler. Ele deixou aí um legado muito grande nessa área de defesa da fé cristã, na área da teologia também. Agora, por que este é um dos apologistas cristãos que eu tenho maior admiração e maior interesse? Porque ele desenvolveu uma abordagem que auxilia muito no momento do confronto. Então ele chama de tática do Papaléguas e diz que é a habilidade mental mais valiosa. Aquilo que na filosofia nós chamamos de lei da não contradição. Ela, na verdade, é um dos 3 princípios aristotélicos. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cristianismo Inteligente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse espaço que nós temos dedicado a conversar sobre teologia, sobre filosofia, ciências da religião de uma forma geral, de uma forma mais ampla. Nesse espaço nós trazemos discussões bíblicas e de temas de defesa da fé cristã também. E hoje nós vamos trazer para todos vocês uma temática que ela é bastante importante e até cara para mim, né? Eu tenho dado um valor muito bom a essa temática, que é a defesa da fé cristã a partir de uma perspectiva de um defensor da fé cristã, de um apologista cristão, que eu gosto bastante da forma como ele desenvolve toda a sua apologética. Eu já trouxe aqui alguns nomes de apologistas cristãos e são referências nessa área, mas um em particular que eu quero conversar com vocês hoje sobre ele é o Norman Geisler. É o Dr. Norman Geisler, que faleceu recentemente, né, em 2019, aos 86 anos. Ele deixou aí um legado muito grande nessa área de defesa da fé cristã, na área da teologia também, e a sua teologia ela está muito carregada de apologética. Eu vou trazer para vocês e apresentar agora alguns livros que o Dr. Geisler produziu e que foram traduzidos para a língua portuguesa. São muitos volumes que ele compôs, que ele escreveu. Eu trouxe aqui 8 obras e vou mostrar para vocês uma por vez, e depois eu vou me concentrar em uma metodologia, eu diria, uma proposição específica que ele utiliza quando está fazendo essa abordagem apologética. Mas assim, dos livros que eu trouxe aqui para vocês, eu vou apresentar primeiramente este, que é um clássico já, Eleitos Mais Livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. Então aqui é aquela discussão que existe entre calvinismo e arminianismo, entre soberania de Deus e livre-arbítrio. Se existe só uma coisa, se existe só a outra, se existem as duas e como é que elas se relacionam. E nós sabemos que existem aqueles cristãos que seguem a linha calvinista da predestinação e tem aqueles que seguem a linha do livre-arbítrio, né? Da liberdade que há nesse processo de salvação. E o Norman Geisler, ele tenta aqui no Eleitos Mais Livres fazer uma espécie de equilíbrio. E eu já li alguns livros sobre essa temática, da soteriologia, que nós chamamos, a doutrina da salvação. E esse aqui é um dos que eu considero mais importantes. Ele, de fato, consegue trazer uma abordagem equilibrada, embora não satisfaça especialmente uma das linhas, né? Eu não vou comentar,
Agora apenas estou apresentando o livro dele e dizendo que é, na minha avaliação, uma excelente obra sobre esse tema da doutrina da salvação. Um outro livro que ele produziu já é um livro de bibliologia. Veja que o primeiro é um livro expressamente sobre teologia e esse segundo também está dentro da teologia sistemática, que nós chamamos de bibliologia. O livro que está aqui é Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, e ele faz em parceria com o William Nix. Esse aqui, portanto, é um livro também bastante elucidativo nesse estudo sobre a introdução bíblica. Ele trabalha tanto a questão da inspiração, ele fala sobre aquela distinção que há entre inspiração e confiabilidade da Bíblia. Ele traz as evidências da inspiração bíblica, comenta sobre o desenvolvimento do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Fala sobre as línguas e os materiais da Bíblia, as línguas originais. Tem um capítulo dedicado aqui ao testemunho de apoio ao texto bíblico. Fala sobre os manuscritos e finaliza com os capítulos sobre as traduções bíblicas. As traduções estrangeiras, né? As traduções gregas, latinas, as outras, as traduções para o inglês e também a Bíblia em português. Então é um livro realmente muito bom e como o Dr. Gassler, ele era envolvido muito nessa área da apologética, então esse livro, Introdução Bíblica, ele não deixa de ser também um livro com um teor apologético. Outro livro bastante importante dele é esse aqui, Ética Cristã. Esse livro aqui é um dos mais antigos que eu tive acesso. Eu acredito que é um dos mais antigos que foi traduzido para o português. Essa edição aqui, para você ter ideia, a primeira edição em português foi de 1984. E essa edição aqui é de 1991. Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas. Ele trabalha as alternativas éticas, fala sobre o antinomismo, que é aquela ideia de que não existe uma norma, não há normas éticas, e ele trabalha as outras possibilidades. Ele chama aqui de situacionismo, quando diz que só há uma norma universal, o absolutismo, as muitas normas universais, as que entram em conflito e as que não entram. Então ele vai fazendo uma discussão mais teórica e filosófica sobre a ética, e na segunda parte do livro ele trabalha as questões éticas e que tem a ver com os valores cristãos. Por exemplo, o cristão e o amor próprio, o cristão e a guerra, o cristão e a responsabilidade social, o cristão e o sexo, o cristão, o controle de natalidade e o aborto, o cristão e a eutanásia, o suicídio e a pena capital, o cristão e a ecologia. Então veja que são muitas questões éticas que ele trabalha aqui nessa obra, que também é um clássico do Norman Gassler. Agora a gente entra especificamente nas obras mais apologéticas dele. O primeiro é primeiro que eu trago, né? Agora para discutir a questão propriamente da defesa da fé. O Fundamentos Inabaláveis, respostas para os maiores questionamentos contemporâneos sobre a fé cristã. Aí traz macroevolução, bioética, clonagem, aborto, eutanásia. E esse livro ele faz também parceria com o Peter Bocchino. É um livro da editora Vida. E só aqui no subtítulo você já percebeu
alguns temas que ele desenvolve. Eu vou comentar um tema específico que está desenvolvido aqui nessa obra. Depois, eu diria que esse aqui é o mais famoso dele. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Ele também faz esse livro em parceria com o Frank Turek, também da editora Vida. É um livro clássico, um livro bastante famoso nessa área, porque ele traz praticamente todos os argumentos, ou todos os argumentos não, todas as discussões daquilo que nós chamamos de apologética contemporânea, que são os argumentos em favor da existência de Deus, o argumento moral, o argumento teleológico, que é o argumento do design, o argumento cosmológico, que ele começa com esse argumento, fala sobre a questão da verdade, depois trabalha os milagres e trata também e bastante aprofundado a questão da divindade de Jesus, da ressurreição de Cristo, as evidências históricas em favor do cristianismo. Mais uma obra de Norman Geisler, e também em parceria aqui, nesse caso com o Thomas Howe, é também um livro clássico, Manual de Dúvidas, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Contradições ele coloca entre aspas. Esse aqui eu considero um livro de extrema importância e um livro que eu diria assim, obrigatório, tanto para quem estuda teologia, como e mais necessariamente para quem trabalha dentro da área da defesa da fé, da apologética cristã. Ele diz que esse livro ele é um manual, ele é uma enciclopédia, ele é um dicionário bíblico, ele tem muita coisa realmente aqui. E ele vai passando livro por livro da Bíblia, com aquelas passagens que trazem muitas dificuldades, muitas dúvidas, né? E que nós, às vezes, colocamos assim como possíveis contradições. Só que com um estudo honesto, estudo que considera antropologia, considera cultura, considera línguas originais, vai considerando todos os contextos necessários e uma solução é encontrada, né, para essas passagens difíceis da Bíblia. Aqui ele diz, por exemplo, que é um livro sobre, aqui na contracapa, né, que é um livro sobre dificuldades bíblicas, é um manual de apologética, é um comentário bíblico, é um manual teológico e é também um livro de evangelismo. Então veja como é importante o livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições, entre aspas, da Bíblia. E aí a obra monumental do Norman Geisler, que é a Enciclopédia de Apologética. O nome já está dizendo, né, qual é o rigor que essa obra traz. Respostas aos críticos da fé cristã. Então tem muita discussão filosófica, teológica e de bibliologia também aqui na Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler. Eu vou trazer alguns exemplos e a maior parte deles foram extraídas dessa enciclopédia, bem como dos outros de apologética especificamente, que eu já apresentei aqui para vocês. E, finalmente, a última obra que eu trago dele é a sua Teologia Sistemática. Teologia Sistemática
do Norman Geisler, que foi editada pela CPAD em 2 volumes, né? 2 grandes volumes, mas que na verdade são 4 volumes aqui. Então a primeira tem os 2 volumes e o segundo livro tem os outros 2, que é o terceiro e o quarto volume. O título dessa obra é Teologia Sistemática, Introdução à Teologia, e aqui ele vai trabalhar nesse primeiro volume a introdução ao estudo de Deus, e vai trabalhar também a parte da Bíblia, da bibliologia, e no volume 2 ele vai tratar sobre Deus e também sobre a criação. E aqui tem uma carga muito grande de discussão filosófica. Ele discute muito, muito mesmo. Chama aqueles autores da filosofia e da teologia cristã para a discussão sobre o estudo teológico. No segundo volume, ele trabalha o pecado, a salvação, a igreja, que é terceiro volume, né, na verdade. É pecado e salvação. E no último é a igreja, eclesiologia, e as últimas coisas, que é o estudo da escatologia bíblica. Então tá aqui, pessoal, a síntese da grande obra, né, do Norman Geisler. Agora, por que este é um dos apologistas cristãos que eu tenho maior admiração e maior interesse no desenvolvimento da defesa da fé? Porque ele desenvolveu um sistema, uma abordagem, não chega a ser um sistema, né? Ou uma metodologia, é uma abordagem que enfatiza uma expressão da filosofia que auxilia muito no momento do confronto que a gente faz sobre as proposições da fé cristã. No livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele diz que é a habilidade, ele chama isso, que eu vou trazer para vocês, de habilidade mental mais valiosa. E também ele dá um nome interessante, que ele diz que é a tática do Papaléguas. Quem assistiu aqueles desenhos do Papaléguas se lembra que o coiote, ele fica o tempo todo preparando uma armadilha para alcançar, para pegar o Papaléguas, e o Papaléguas, como é muito rápido, ele sempre consegue sair dessa armadilha, e quem sofre com a armadilha é o próprio coiote. Então ele chama de tática do Papaléguas e diz que é a habilidade mental mais valiosa. E que habilidade mental mais valiosa é esta? É aquilo que na filosofia nós chamamos de lei da não contradição. Então vocês vão ver aí, a lei da não contradição, ela, na verdade, é um dos 3 princípios aristotélicos. Nós falamos dos princípios aristotélicos da lógica, que é a lei da identidade, a lei do terceiro excluído e a lei da não contradição. A lei da identidade está dizendo assim: uma coisa é o que ela é. Uma coisa é ela mesma, de outra forma. Por exemplo, A é A. Então, lei da identidade. A lei do terceiro excluído diz que uma afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Há ou não há. Justamente como não há uma terceira opção, então é chamada de lei do terceiro excluído. E a última lei é a lei da não contradição. Essa é a mais importante e o Norman Geisler vai enfatizar. Ele dirá que, ela dirá assim, né, a lei: uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa
ao mesmo tempo. Ou seja, é falso há e não há ao mesmo tempo. Quer dizer, se você fizer uma afirmação, essa afirmação ela ou será verdadeira ou será falsa. Ela não poderá ser as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma situação. Essas 3 leis, elas foram apresentadas nessa obra do Aristóteles, o Órgano, que é a obra de lógica, que tem o estudo lógico aprofundado de Aristóteles. Ele trabalha também um pouco dessa lógica no livro Metafísica, aquela obra que reúne os ensaios de Aristóteles sobre metafísica, mas a principal é essa chamada Órgano. Então, como é que nós podemos aplicar a lei da não contradição, ou essa habilidade mental, ou a chamada tática do Papaléguas de Gasler, nas discussões apologéticas? Então, no livro Fundamentos Inabaláveis, ele coloca assim: se alguém dissesse, não existe essa coisa chamada verdade, esse alguém teria violado a lei da não contradição, afirmando que não existe essa coisa chamada verdade, enquanto, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, insistisse que há essa coisa chamada verdade, a verdade da sua própria posição. Fazendo assim, ela automaticamente valida a lei da não contradição. Ou seja, dizer que não existe verdade é, na verdade, uma validação da verdade. Quando nós vamos ler no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, a colocação dessa proposição ou desse princípio, né, valioso, ele coloca dessa forma. Nós vamos ver aqui no Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele coloca dessa forma: ó, não existe esse negócio de verdade. Se alguém disser isso, aí você perguntaria, ó, isso é verdade? Ou toda verdade é relativa? Você perguntaria, essa verdade é relativa? Ou então, não existem absolutos. Você está absolutamente certo disso? É verdade para você, mas não é verdade para mim. Essa afirmação é verdadeira apenas para você ou para todo mundo? Percebe então? Ó, considerando essa que a gente trouxe ele diz assim, é verdade para você, mas não é verdade para mim. Isso aqui é uma posição clássica daquilo que é chamado de relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é a ideia de que não há verdade absoluta porque as coisas são relativas. O que é certo para você é errado para mim, o que é certo para mim é errado para você, e estamos conversados. Mas nós vamos perceber que se você fizer a pergunta, essa afirmação de que é verdade para você, mas não é verdade para mim, essa afirmação, ela é verdadeira apenas para você ou é verdadeira para todo mundo? Percebe então que não há como sustentar o relativismo nem do ponto de vista filosófico. Eu digo nem do ponto de vista filosófico porque filosófico não, nem do ponto de vista lógico, né? Não há como sustentar nem do ponto de vista lógico e nem muito menos do ponto de vista da realidade. Porque o que é a realidade? Ele até traz essa definição também nas suas obras. A realidade é aquilo que é a verdade, né? O que é a verdade? A verdade é aquilo que está em conformidade com a realidade. Se algo não está de acordo com aquilo que é real, então não é verdadeiro. Observe um exemplo que o Gasler traz a respeito da
aplicação dessa lei da não contradição é quando ele fala sobre um debate que houve entre ele e um humanista chamado MC Colenda. Ele diz que esse humanista foi, de fato, um debatedor que ele enfrentou e leu o livro dele. E aí, no momento do debate, o humanista pegou o livro dele e citou essa frase assim: esses cristãos são pessoas de mente fechada. Eu li o livro do Dr. Gasley. Você sabe no que ele acredita? Acredita que o cristianismo é verdadeiro e que tudo o que se opõe a ele é falso. Esses cristãos são pessoas de mente fechada. Aí o Gasley diz que ficou muito ruim para o debatedor quando foi a vez dele falar. Por quê? Porque ele respondeu, aquele humanista, pegando o livro dele, que ele também tinha lido, né? E ele disse assim, ó, a frase que ele trouxe na resposta: esses humanistas são pessoas de mente fechada. Eu li o livro do Dr. Colenda. Você sabe no que ele acredita? Ele acredita que o humanismo é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Esses humanistas são pessoas de mente fechada. Ou seja, o que foi que Gasley fez? Ele simplesmente substituiu a palavra cristianismo, que tinha sido utilizada na argumentação do Colenda, pela palavra humanismo, para mostrar para ele que quando você propõe fazer a negação da verdade, você está validando ela. Então ele vai nesse sentido, pessoal, mostrar que as afirmações de verdade dos humanistas, seja lá de quem for, né, elas serão sempre afirmações estreitas, como as afirmações dos cristãos. A forma como ele coloca no livro é assim: as afirmações de verdade dos humanistas são tão estreitas quanto a dos cristãos. Se H é verdadeiro, então tudo aquilo que se opõe a H é falso. H em relação ao humanismo. Do mesmo modo, se C é verdadeiro, então tudo que se opõe a C é falso. C em relação ao cristianismo. E de fato é isso que nós temos. Se eu faço uma afirmação de verdade sobre alguma coisa, é porque eu estou excluindo a negação daquilo que eu estou afirmando. Se eu digo que A é verdadeiro, eu estou automaticamente dizendo que não A é falso. Então isso acontece com qualquer afirmação, especialmente de cunho religiosa, né? Afirmações religiosas. Veja no que se refere ao pluralismo, que é outro exemplo importante que ele traz. Ele coloca sobre o pluralismo religioso assim: a afirmação dos pluralistas de que não devemos questionar as crenças religiosas é um derivativo da falsa proibição cultural em relação a se fazer julgamentos. A proibição contra julgamentos é falsa porque ela não satisfaz o seu próprio padrão. Você não deve julgar é em si mesmo um julgamento. Qual julgamento? O julgamento de que eu não devo julgar. Então veja que o pluralismo ele entra em contradição. Uma discussão interessante sobre isso, do pluralismo, é aquela ideia da tolerância, que sempre ela é trazida também. Porque como o cristianismo é uma religião exclusivista, e aí vem a acusação: não, vocês são exclusivistas, então são intolerantes. Mas a intolerância, ela, na verdade, não ocorre no fato de ser ou não exclusivista. Por quê?
porque o próprio pluralismo ele está sendo exclusivista quando ele exige que toda posição religiosa tenha que ser plural. Você percebe? Então que ele está exigindo um critério que ele mesmo não quer se submeter. Ou seja, estabelece um critério e não se submete ao próprio critério que estabeleceu. É mais uma evidência, então, da lei da não contradição. Ainda sobre o pluralismo religioso, agora na Enciclopédia de Apologética, essa última que eu trouxe aqui, o Norman Geisler coloca assim, ó: os pluralistas também são intolerantes. Afirmam que suas opiniões são verdadeiras, excluindo visões opostas, incluindo o exclusivismo. E eles certamente não toleram a posição de que visões pluralistas e não pluralistas são verdadeiras. Agora, olha que insight, né? Que ele trouxe, que sacada importante aqui nessa discussão. Ele diz assim, ó: deve-se observar que o próprio conceito de tolerância implica uma discordância real. Justamente, se eu estou dizendo que a tolerância deve existir, é porque as posições que são apresentadas, elas são posições contrastantes. São posições que não concordam entre si. E aí, para que haja o bom convívio social, o que é que devemos fazer? Ser tolerantes. Aplicar a tolerância. Exatamente porque existe uma discordância real. Agora eu vou trazer para vocês outras aplicações da lei da não contradição que o Norman Geisler faz com relação a outros temas da filosofia que normalmente vêm no sentido de contrariar a fé cristã. E o primeiro que eu trago aqui é com relação a Nietzsche. Na Enciclopédia de Apologética, ele coloca sobre Nietzsche e o niilismo. Porque a posição de Nietzsche em relação a Deus era a negação. E aí ele negava também os valores, já que não há um referencial de moralidade absoluto, então não há esses valores assim, né, de uma referência absoluta para a moral. E isso ficou conhecido como niilismo. E Nietzsche é um filósofo que trabalha de maneira bem exaustiva, mesmo nas obras dele, a questão do niilismo, que é em relação aos valores. O Geisler faz assim, ó, diz assim: a negação de toda a existência é contraditória, já que é preciso existir para negar toda existência. Quem não existe não nega nada. Da mesma forma, a negação de todo valor é incoerente, já que a própria negação envolve a crença de que há valor nessa negação. Os niilistas valorizam sua liberdade de ser niilistas. Logo, não podem escapar à afirmação implícita de valor, mesmo quando o negam explicitamente. Olha que interessante. Alguém chegar para você com essa ideia de niilismo nietzschiano, está aqui uma boa resposta usando a lei da não contradição. Você está, no final das contas, considerando a crença de que existe valor, sim, na negação que você está trazendo. Eu vou mostrar agora o exemplo com relação a Freud. Tem tanto o exemplo com relação à rejeição da Bíblia por ele, como em relação à crença em Deus, né? A negação da crença em Deus. No caso da rejeição à Bíblia, ele coloca assim, que Freud a rejeitou como um livro não histórico,
sem conferir a autenticidade dos documentos bíblicos. Sua rejeição à Bíblia não foi baseada na razão nem na evidência. Tomando por empréstimo seu próprio argumento, aqui deixe-me trazer um ponto para vocês. Porque qual era a ideia do Freud, que a gente vai ver lá na frente também? É que a crença em Deus, portanto, todo esse desenvolvimento da religião que há do ser humano, ela está baseada num desejo do ser humano pela proteção paterna. E aí, isso é uma projeção da mente que o ser humano faz, já que na infância ele tinha um pai. E aí, nessa sua fase adulta, ele vai querer exigir ainda nesse desejo de uma proteção, de um ser maior. E aí, Deus seria essa projeção mental, não seria a realidade. Então, tá como a base está no anseio, né, do ser humano por Deus. Então, o Gasler diz assim, tomando por empréstimo seu próprio argumento, Freud rejeitou a Bíblia com base no próprio anseio, sem evidência racional. Freud não dá atenção aos argumentos racionais ou experimentais da existência de Deus. Ele simplesmente os ignora. Aqui, pessoal, é interessante trazer um dado que é o seguinte. Costumeiramente, os críticos da fé cristã são pessoas que não leram a Bíblia. Eu disse costumeiramente, porque há aqueles que leram, mas fizeram uma leitura rasa, não fizeram uma leitura aprofundada, e dificilmente você vai ter um professor universitário que seja crítico da religião, um ateu e tal, que tenha feito um curso teológico. Porque é na formação teológica que se tem as discussões próprias da teologia, com todos os métodos de investigação, de interpretação bíblica, o rigor acadêmico que se usa para tratar da Bíblia Sagrada, ele é feito na formação teológica. E costumeiramente essas pessoas, esses críticos, eles não têm essa formação. Então, é interessante como o Freud está dentro, né, dessa, vamos dizer assim, dessa porcentagem de alguém que rejeitou a Bíblia sem conferir a autenticidade dela com os documentos bíblicos. Tomou como base, então, o seu próprio anseio. Agora veja como o Gasler coloca em relação à crença em Deus. Considerando aqui a proposição de Freud para a crença em Deus. Ele diz assim: Freud pode ter invertido as coisas. Talvez nossas imagens dos pais terrenos sejam baseadas em Deus, e não o contrário. Talvez seja assim porque Deus nos criou à sua imagem, e não o contrário. Talvez a crença cristã em Deus não seja baseada no desejo de criar um pai, mas talvez a crença do ateu de que não há Deus seja baseada no desejo de matar o pai. Afinal, a Bíblia declara que os desejos humanos rebeldes reprimem a verdade sobre Deus. Ou seja, o que foi que o Gasler fez aqui em relação à proposição de Freud? Só inverteu. Porque o que Freud está fazendo, quando ele traz aquelas proposições em relação à religião, é filosofia. É uma proposta filosófica, não é uma proposta que está baseada em dados objetivos que podem realmente serem validados. Bom,
Ele ainda coloca aqui a posição de Freud sobre a não... ou melhor, a posição de Freud com relação à crença, fazendo aquele questionamento. A posição dele não era uma crença também? Olha que interessante. Pode ser que a própria crença de Freud de que não há Deus seja uma ilusão. Ele não disse que a crença em Deus era uma ilusão? Então, Gasler está dizendo assim, pode ser que a própria crença de Freud de que não há Deus seja uma ilusão. Eu gosto de usar uma frasezinha que ela faz esse trocadilho em relação à crença e à não crença, né? Eu digo sempre assim, que a não crença também é uma crença. Porque a não crença é a versão negativa da versão positiva da crença. Você só está fazendo uma afirmação de negação a respeito de uma afirmação de afirmação. Mas se nós fôssemos exigir dados empíricos, dados verificáveis do ponto de vista dos sentidos físicos, qual dado você me traria? Para a crença ou para a não crença? Nenhum. Não tem como trazer. Porque nós estamos falando de coisas que estão no âmbito da metafísica. Deus é aquilo que transcende. Ou seja, que está além do mundo físico. Então, ele diz mais assim, ó. Se alguém não deseja obedecer a Deus, é muito mais fácil acreditar que não existe Deus nenhum. Na verdade, para alguém que vive em pecado e rebelião contra Deus, é muito confortante acreditar que nem ele nem o inferno existem. Isso aqui também traz para a gente uma ideia interessante, que é aquela ideia de que, no final das contas, o ateísmo ele é uma questão de vontade. O ateísmo é uma questão moral. Não é uma questão de evidências. Essa questão de evidências, ela fica muito dentro daqueles estudos de curiosidade científica. O argumento cosmológico para a existência de Deus, ele é um argumento importante, porque ele exige uma causa primeira. O argumento teleológico, ele é importante porque ele exige uma mente inteligente por trás. Mas o argumento forte mesmo é o argumento moral. Tanto que, se você observar as discussões, os debates sobre a existência de Deus, debates sobre teísmo e ateísmo, eles vão girando em torno dessas questões mais científicas, só que no final ele sempre descamba para uma questão chamada teodiceia, que é a questão do problema do mal. Quer dizer, se Deus existe porque há injustiça e mal no mundo. Portanto, o ateísmo, no final das contas, vai ser algo que gira em torno de uma questão moral. Portanto, tem a ver com vontade. Agora eu vou mostrar para vocês com relação a Feuerbach, que foi um autor, um filósofo que escreveu sobre a religião cristã, e o Karl Marx, ele se apoiou em muito daquilo que Feuerbach escreveu. E o Norman Geisler coloca assim a proposição dele sobre Feuerbach. Sua tese central é contraditória. A premissa básica da visão de Feuerbach é contraditória. Ele afirma que Deus não é nada mais que uma projeção da imaginação humana. Mas todas as afirmações de nada mais pressupõem conhecimento do mais que. Como ele poderia saber que Deus não é nada mais, a não ser que ele mesmo conhecesse o mais que? Veja que interessante, né? Ele está colocando aqui a contradição da tese central de Feuerbach na obra dele, que é a Essência do Cristianismo, onde ele vai trazer exatamente essa questão de que Deus não é nada mais do que uma projeção da imaginação humana.
Feuerbach aqui, ele está até antecipando Freud, né? Mas aí ele diz justamente isso, que as afirmações de nada mais, elas pressupõem conhecimento do mais que. E aí como é que ele pode saber que Deus não é nada mais? A não ser que ele mesmo conhecesse o mais que. Se Deus é só isso, então o que é além disso? Ele não pode dar essa resposta. Então a tese cai por ser contraditória. Ele diz mais ainda sobre Feuerbach. Seu ateísmo cair na própria ideia de projeção, né? Olha só. Talvez o ateísmo seja uma projeção. Feuerbach não considera seriamente que sua própria visão pode ser uma projeção de sua própria imaginação. Talvez Feuerbach esteja apenas imaginando que não há Deus. Lembra do que ele disse com relação a Freud? Então a mesma coisa pode estar acontecendo aqui. Na sequência, ele vai falar assim, ó. Talvez, como Freud, Feuerbach esteja preocupado em criar uma visão de Deus à sua própria imagem. Seu ateísmo também poderia facilmente ser uma ilusão. Algo que resulta dos seus desejos, como o teísmo que ele rejeita. A autoprojeção também explica o ateísmo, talvez melhor do que explica o teísmo. Assim, talvez não tenhamos criado o Pai. Quem sabe o ateísmo o tenha matado. Então eu vou agora para a colocação do Geisler em relação à contradição que existe no Karl Marx. No caso de Marx, ele diz assim, sobre o ateísmo militante e dogmático. É contraditório insistir que Deus não é nada além de uma projeção da imaginação humana. Afirmações do tipo nada além supõem um conhecimento além de. Veja, mesma coisa, porque Marx tomou de empréstimo a proposta do Feuerbach. Não se pode saber se Deus está limitado apenas à imaginação, sem que o conhecimento sobre Deus ultrapasse a mera imaginação. Então é isso que nós comentamos. Agora veja em relação ao relativismo ético, que o marxismo ele também tem uma consequência lógica que leva ao relativismo ético. Porque já que Deus não é um ser absoluto e tem em si a referência moral ou a referência de moralidade para as ações humanas, porque ele é simplesmente uma projeção, ou naquela expressão do Karl Marx, o ópio do povo, a religião sendo o ópio do povo. Interessante que a distinção maior que a gente pode ver, ou uma distinção assim tênue entre a questão de Feuerbach e a questão de Marx, é que de Feuerbach é a ideia de que não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem quem criou Deus. E Marx ele repete isso colocando a religião, né? Não é a religião que faz o homem, mas é o homem quem faz a religião. Porque a religião é o ópio do povo. Quer dizer, a religião seria apenas aquela erva anestésica que tenta trazer conforto em meio às agruras da existência humana. Mas aí, o relativismo ético do marxismo, ele vai ser contraposto pelo Norman Geisler, é assim, ó. Ele diz: o relativismo ético é autodestrutivo em sua forma mais forte. A negação absoluta dos absolutos corta a própria garganta, substituindo um absoluto por outro. A sociedade socialista não evitou o absolutismo, e as falácias da ética de o fim justifica os meios são infames. Isso aqui foi uma consequência ética que surgiu no período de Lenin.
toda aquela chacina que houve, né, aquele morticídio que houve na Rússia, vinha motivado por uma proposição filosófica que era essa do marxismo. O que seria a verdade no marxismo? É aquilo que vai beneficiar a causa, aquilo que estaria em sintonia com a causa. Ou seja, ele está de fato substituindo um absoluto por outro. Bom, pessoal, para fazer a conclusão, eu vou trazer mais 2 verbetes que estão presentes na enciclopédia de apologética dele, que também apresenta contradição lógica e não se adequam, ou que não passam, né? Que não passam pela lei da não contradição. Um é o existencialismo. Ele diz assim sobre o existencialismo: e o existencialismo não aborda adequadamente a essência da existência. Se a existência é superior à essência, então a essência da existência não pode ser conhecida. Só para vocês se situarem nisso aqui, situar em relação a essa discussão filosófica do existencialismo. Ele foi proposto bem fortemente por um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, e tem um livro famoso de Sartre sobre isso, que o título é O Existencialismo é um Humanismo. E nesse livro, Sartre escreveu a frase clássica do existencialismo que diz que a existência precede a essência. Ou seja, tudo que existe depois da existência humana. Então não há algo que fundamenta, que suporta, que dá suporte à existência humana, mas é o contrário. É a existência quem produz e que faz as demais coisas ocorrerem. Então, a proposição do Sartre é essa: a existência precede a essência. Só que o Norman Geisler está dizendo aqui que se a existência é superior à essência, então a essência da existência não pode ser conhecida. Os existencialistas, no entanto, tentam explicá-la, descrevê-la e conhecê-la. Escrevem livros sobre o assunto. Para serem coerentes, no momento em que reconhecem que há uma essência da existência, deixam de ser existencialistas no sentido comum do termo. Olha só, mais uma citação dele sobre o existencialismo. O existencialismo estabelece a disjunção radical entre essência e existência, mas nunca encontramos existência pura na vida sem alguma essência. Jamais sabemos que uma coisa existe sem saber um pouco sobre o que ela é. E não é isso que os existencialistas ficam querendo discorrer, definir o que é a existência. E nessa definição, eles necessariamente terão que trazer uma essência. Ou seja, pessoal, trocando em miúdos, o que contrapõe o existencialismo, naquela sua frase, a existência precede a essência, é o contrário, é fazer a inversão. A essência precede a existência. Porque você não pode saber que uma coisa existe se não souber um pouco sobre o que essa coisa é. Veja então que o existencialismo também cortou o galho da árvore no qual ele estava sustentado, né? Ele exigia um critério e não pôde se submeter ao próprio critério que exigiu. E o último exemplo que eu trago da aplicação da lei da não contradição nos escritos do Norman Geisler é sobre o fideísmo. Só situando também vocês em relação ao fideísmo, ele diz que o fideísmo diz que não há a necessidade de ir atrás de provas, de evidências, porque é uma questão de fé. De maneira bem simples,
seria assim, fé na fé. Por que você crê? O fideísta diria, eu creio porque eu creio. Quer dizer, ele não trouxe nada novo, porque isso está girando simplesmente em torno da subjetividade do indivíduo, que é a sua crença. Então, o fideísmo seria a fé na fé, sem um argumento válido, ou um argumento que acrescente, ou que dê algum suporte. E o Gasley diz assim, ó, sobre o fideísmo. Fideísmo também é contraditório, usando a razão para dizer que não devemos usar a razão em questões de religião. Porque, pessoal, isso aqui é importante. Olha só, quando a gente fala de apologética cristã, defesa da fé cristã, nós estamos mostrando que é possível apresentar razões para crer. Razões para crer. O uso da razão no exercício da fé. Ou no agir da fé. Nós temos fé em Deus, mas nós procuramos usar a razão na hora de fazer a defesa dessa fé. Eu não diria simplesmente, eu creio, se você não crê, então pronto. Fique por aí, eu fico por aqui. Não. Eu trago razões em sintonia com aquela proposição bíblica, né, de 1 Pedro 3:15. Está preparado para apresentar as razões da esperança. Então, fazer apologética é apresentar razões. E essas razões são razões de que tipo? São razões filosóficas, razões lógicas, razões científicas, razões arqueológicas, razões históricas. Vejam, são muitas razões que podem ser usadas para a defesa da fé cristã. Mas o fideísmo, ele vem no sentido contrário, dizer que não há necessidade de razão. E aí o Gasley diz isso aqui, ó, que o fideísmo é contraditório, usando a razão para dizer que não devemos usar a razão em questão de religião. Se alguém não tem razão para não usar a razão, então essa posição é indefensável. Não há razão para que se aceite o fideísmo. Interessante, né? Olha, a última citação que eu trago dele. Ele diz assim, ainda sobre o fideísmo. Afirmar que a razão é apenas opcional para um fideísta não é suficiente. Pois, ou o fideísta oferece algum critério para sermos razoáveis, e quando não devemos, para sermos razoáveis e quando não devemos, ou a decisão é simplesmente arbitrária. Se há critérios racionais para sermos racionais, há uma base racional para usar a razão e o fideísmo é falsificável. Perceberam? Então, pessoal, são muitos os exemplos que nós poderíamos trazer aqui, até sobre a própria discussão da verdade, né, que é uma discussão bem profunda da filosofia, e tantos outros sistemas filosóficos que são utilizados muitas vezes para querer distorcer ou contrapor ou negar a fé cristã. Mas esses que eu trouxe aqui, eles já nos dão a ideia de que essa habilidade mental mais valiosa que ele traz nos seus escritos é de um alcance profundo no momento de fazer a defesa da fé. Por isso que eu tenho uma apreciação especial sobre a literatura do Norman Gasley. Bom, pessoal, só mais um detalhe que eu tinha esquecido. Apresentar para vocês aqui as duas obras que eu escrevi dentro dessa área da defesa da fé cristã. A primeira é O Cristianismo Inteligente, a Fé em Harmonia com o Intelecto, um livro de introdução. Eu cito bastante o Norman Gasley aqui nesse meu primeiro livro. É uma introdução à defesa da fé cristã, argumentos filosóficos, históricos, científicos,
históricos, arqueológicos, para a defesa da fé. E o outro livro, que é um aprofundamento do argumento moral para a existência de Deus, tem o título A Filosofia no Decálogo, Evidências para o Argumento Moral. Aqui é uma discussão bem mais filosófica, que eu discuto com alguns filósofos, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, né? Essa turma do existencialismo, e uso também o Gasley e outros apologistas cristãos. Então fica a dica para vocês aí dessas duas obras nossas de apologética, tá bom? Que Deus abençoe então a todos e aguardem os próximos vídeos sobre as nossas discussões teológicas, filosóficas e também de defesa da fé cristã.